Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. No programa de hoje nós vamos conversar sobre um curso que é ministrado e acontece na Universidade Federal com o nome Cidades Invisíveis. Para compreender a paisagem urbana, para conversar comigo sobre esse curso, eu tenho Marjorie Medeiros, aqui no estúdio do programa Educação em Pauta. Ela que é engenheira da Superintendência de Infraestrutura da Universidade e atua também na Diretoria de Meio Ambiente e na coordenação do Programa de Educação Ambiental, com alguns projetos, dentre os quais é esse que a gente vai falar sobre esse curso Cidades Invisíveis. Olá, Marjorie, seja bem-vinda ao nosso programa. Prazer. Professora Marjorie também, não é? Porque a senhora é professora de especialização em Educação Ambiental para escolas sustentáveis e coordenadora desse curso Cidades Invisíveis para compreender a paisagem urbana. Marjorie, me permita chamá-la assim? Com certeza. Como professora, engenheira, pesquisadora, né, educadora, fala um pouquinho para a gente como é que foi esse seu ingresso na instituição dentro de uma história feliz, que, por exemplo, a gente tem um projeto de extensão, né, bastante interessante, Trilhas Potiguares, 20 anos agora comemorando nesse ano. Conta para a gente um pouco desse ingresso na universidade. Falar em tempo assim é meio esquisito, né? Mas há 20 anos eu estava na Pró-Reitoria de Extensão, fui convidada pelos professores Arnon e Telésforo, que era o pró-reitor e o vice-pró-reitor, e para trazer um pouco mais a comunidade para dentro da universidade e também fazer o contrário, levar a universidade para o extramuros, para fora dos muros da universidade. E aí, nesse sentido, a gente buscou um caminho, o que fazer para que a comunidade se abra, né, para receber a universidade, e a universidade vai em busca desse caminho. E a gente criou Trilhas Potiguares, a partir de outros projetos que existiam na universidade, como o Pé na Trilha, e foi uma experiência inovadora em termos de extensão na universidade, e serviu de exemplo para várias universidades no país na época, e que foi bem sucedido e está aí até hoje para contar a história. O telespectador, porventura, não sabe o que é o Trilhas Potiguares. Conta como é que funciona os alunos se inscreverem no projeto e como é que acontece. Olha, na realidade, tem dois caminhos. São os municípios que se abrem para receber a universidade, né, se inscrevem para receber a universidade nesse programa, e alunos e professores que se inscrevem para ser coordenadores e alunos voluntários nos projetos. Então, na realidade, a gente vai atuar nos problemas das comunidades e trabalhando essa questão da parceria e da troca de saberes também, né? Saber da tradição, saber sistematizado da universidade. E essa complementação é muito interessante, porque você retroalimenta, né, a extensão alimentando a pesquisa dentro da universidade e o ensino também. Então, a gente é um programa em que a gente tem realmente o tripé da universidade aí bem apoiado. Ensino, pesquisa e extensão. Né? Professora, a senhora é formada em arquitetura e urbanismo e também engenharia civil, né? Essa ideia de urbano, quem sabe uma ideia de rural, do campo, ou então de cidades menores, já está aí dentro desse projeto, né? Já. Levando a universidade para as outras áreas. Na realidade, também, eu acho que esse curso hoje, que a gente vai falar um pouco, também tem a ver com essa minha construção desde trilhas, de você conhecer o lugar onde você vive. Né? Então, a ideia de levar os alunos à comunidade, a gente foi para Venhaver. Há algum tempo atrás, as pessoas na universidade que não conhecem, vem do seu município para a universidade, ou daqui da cidade, estudam na universidade, não conhecem os municípios que a gente tem, a riqueza desse estado. Não é só a riqueza do petróleo, do sal, mas a riqueza das pessoas, da cultura. A ideia de vínculo e identidade é muito trabalhada, né? Os alunos, exatamente. Eu tive alguns alunos também que participaram do Trilhas, né? E eles sempre ficavam muito felizes. Inclusive, teve um ano que eles ministraram disciplinas de um curso de fotografia. É bastante interessante essa ideia, professora. E consegue, né, criar esses vínculos entre os alunos e os outros espaços. E assim, a questão, por exemplo, como tem muitos alunos da área de saúde participam, né, do Trilhas, você tem a oportunidade de mostrar a esses alunos que é profícuo
o trabalho no interior, que traz uma gratificação diferente da cidade, porque as pessoas têm uma aproximação maior, formam vínculos mais fortes. E o tema da entrevista de hoje, né? A gente vai entrar agora, que tem tudo a ver com o que a gente já vem conversando. O curso Cidades Invisíveis para compreender a paisagem urbana, que desde o último dia 7 e vai se estender até o próximo dia 22. Né? Marjorie, conta pra gente um pouquinho como é que foi a ideia de conceber um projeto, né? Que lendo sobre o projeto, a gente fazendo a pesquisa de pauta de produção, achei bastante interessante, porque ele transversaliza a ideia de trazer alunos de vários cursos da universidade, né? Conta pra gente como é que foi a criação desse curso. Olha, eu faço parte de um grupo de extensão, de pesquisa e extensão na universidade, que se chama Sustentação. E esse grupo a gente trabalha as questões da sustentabilidade da cidade. A coleta seletiva, a reciclagem, a mobilização de pessoas no entorno de praças para trabalhar com a coleta seletiva, a questão de construção sustentável, curso de permacultura, bioconstrução. E a gente viu, com essa minha formação do Trilhas e de outras atividades também que eu desenvolvo na universidade, da questão do conhecer o seu lugar. A gente partindo do princípio que a cidade é feita pelas pessoas, e não o contrário. Uhum. E que essas pessoas têm que conhecer essa cidade. Então, o curso, na realidade, ele não é só para alunos da universidade. É um curso aberto à comunidade. Então, a gente tem profissionais de diversas instituições participando do curso, Tribunal de Justiça, IDEMA, profissionais liberais, arquitetos, pós-graduandos em arquitetura, ciências sociais, geografia, pedagogia. Então, você tem uma diversidade de saberes, uma diversidade de olhares que vai se debruçar sobre a nossa cidade. Então, a gente se inscreveram 57 pessoas. A gente sempre um ou outro falha, mas a gente espera assim em torno de 40, 45 pessoas que vão fazer o curso. Né? Não acontece todo dia, né? Desde o dia 7, houve o encontro do dia 11, do dia 15, e também vão acontecer outros encontros. Mas como é que funciona essa discussão? Primeiro, a gente tem como base o livro de Ítalo Calvino, que é Cidades Invisíveis. E elas são invisíveis porque estão na imaginação do autor. Trabalha muito com o imaginário, né? Quando Exatamente. Pega esse livro para trabalhar com o imaginário, com o simbólico. Com o simbólico. E você são cidades que, nesse diálogo improvável, né, e imaginário do Ítalo Calvino entre Marco Polo, o grande navegador, e o imperador Kublai Khan, que tem um império enorme, né? E Marco Polo vai descrevendo para o imperador essas cidades, mas a cidade de uma forma poética, imaginária, e que a gente vai percebendo que dentro dessas cidades, ele vai se encontrando a si mesmo. Então, Marco Polo ele vai descrevendo as cidades, mas ele vai se encontrando também. E as pessoas que ele descreve na cidade também são pessoas que, além de encontrar o seu lugar, encontra também a si mesmo. O Marco Polo é uma espécie de telescópio, o olho, né? Exatamente. Consegue. A senhora acha que o Ítalo Calvino, por exemplo, ele nasceu em Cuba, né? Mas os pais cientistas estavam viajando, por exemplo, né? Ele só nasceu. Ele nasce em uma espécie de não lugar, né? Porque exatamente. Depois, em sua infância, quando ele volta, na Itália, não foi, professor? Quando ele volta para a Itália, então ele não tem uma espécie de vínculo com essa cidade onde ele nasceu. Isso não termina influenciando, né? Que para alguns chamam não deixa de ser um romance esse livro, né? Não termina influenciando, a senhora não acha que é uma narrativa próxima, não? Eu acho que, como ele próprio, o Ítalo Calvino, falando do livro, né, ele coloca que este livro, ele coloca todas as suas conjecturas, todos os seus sonhos, né, então, as suas possibilidades. Então, é uma coisa assim que realmente ele coloca muito dele nessas imagens, que são imagens em que uma das cidades, por exemplo, são dois homens que sonham que tem uma cidade, que tem uma mulher nua correndo na cidade. E eles vão em busca dessa cidade, e quando eles chegam na cidade, eles andam por todas as ruas, por todos os lugares,
mas eles acabam não encontrando a mulher, mas eles se encontram a si mesmo, percorrendo esses lugares. Então eu percebo que nesse livro você tem essas questões. Tem uma cidade, por exemplo, em que as pessoas só olham para cima, não veem quem está embaixo. Então você tem uma parte da cidade... hierarquia, né? Em Natal a gente tem uma parte... Cidade alta, cidade baixa, em Salvador também, né? Tem exatamente. essa ideia. Você tem as partes da cidade, que tem a música de Chico Sainz que coloca, né? Quem está em cima não vê quem está embaixo também. Então, você tem essa questão de trazer para a sua cidade essas cidades. Então, é uma obra, na realidade, que vai servir como um operador cognitivo, né? Para você pensar a nossa cidade hoje. Pensar a nossa cidade, como as pessoas fazem essa cidade, como usam a cidade, que espaços estão sendo transmutados, né? É uma cidade muito frenética, né? A ideia do urbano hoje talvez seja um sinônimo de rapidez, né? Então, em uma cidade rápida, como é que os alunos eles estão começando a perceber esse momento da cidade invisível? Vamos agora perceber o que está ao redor. Olha, esses primeiros encontros, obviamente, né? No primeiro encontro, eu faço uma pergunta sobre os lugares, os bairros que são estigmatizados na mídia, né? Que alunos conhecem aqueles bairros. E alguns não conhecem, e como nesse curso a gente tem muitos alunos de arquitetura, e que são de arquitetura, mas não conhecem muito a cidade. Conhece o bairro que estão trabalhando no projeto integrado, mas não conhece a cidade como um todo. E eles colocaram, por exemplo, sobre Felipe Camarão, coisas diametralmente opostas. Um diz que acha que é um bairro muito violento, nunca esteve lá, mas coloca que é um bairro muito violento. O outro disse que conhece e achou, aí ele, como era aluno de arquitetura, ele colocou que o bairro tinha muitas casas pobres, casas pequenas, e eu lembrei que lá era o berço de Chico Daniel, de Manuel Marinheiro, que tem conexões Felipe Camarão, então tem uma riqueza cultural enorme. Então, essa cidade invisível que não aparece para todos. Não consegue perceber. Mãe Luísa também se enquadra nessa situação, Mãe Luísa também se enquadra nesse assunto. Pois tem pontos de cultura e cursos que são ofertados à comunidade. Eu trabalhei 10 anos em Mãe Luísa com o Padre Sabino e foi assim uma experiência fantástica de conhecer aquele lugar, aquele bairro e as pessoas. Marjorie, conta pra gente um pouco mais sobre esses projetos de sustentabilidade, né? Que dentre os quais se enquadram também esse curso. Mas Exatamente. Como é que funcionam esses... Esse curso, na realidade, ele surgiu... a gente tem um grupo de estudos, né, que se reúne uma vez por mês para discutir textos como de livros, discutir a questão da cidade, políticas nacionais, que estão relacionadas à sustentabilidade da cidade. E a gente viu, como eu já conhecia esse livro, eu já tinha feito esse curso como uma oficina há algum tempo atrás, a gente resolveu fazer esse curso nesse sentido, dentro desses encontros. E na realidade, no dia 15, foi a primeira apresentação desse primeiro resultado do curso, dessa abordagem. A segunda parte do curso será no dia 22. Então, a gente tem várias abordagens. Primeiro, o imaginário das pessoas em relação, no dia 15, né, o imaginário das pessoas em relação ao que elas imaginam ser aquela cidade de Calvino. Como elas imaginam. No segundo momento, no dia 22, o resultado que a gente vai ter é a visão sobre Natal. Dentro daquelas visões tidas dos alunos sobre as cidades de Italo Calvino, a gente vai ver como a gente vê Natal dentro dessas cidades de Calvino. Talvez uma tentativa de desestabilizar ou quebrar essa cristalização do que a gente tem no imaginário como aquela cidade, Natal, Exatamente. né? Natal é essa cidade. Exato. Será que Natal realmente é essa cidade, né? Por exemplo, tem uma citação no livro dele, na introdução, que fala assim: quem comanda a narração não é a voz, é o ouvido, né? Como é que essa ideia de pensar a outra cidade, essa cidade invisível, passou a ser discutido? Olha, quem comanda a narração é o ouvido, porque na realidade o ouvido é o ouvido do imperador que vai ouvindo. E
o leitor é o ouvido, nesse sentido, que ele está ouvindo a narração de Marco Polo. Então, o leitor é o ouvido. Então, o leitor vai imaginar essa cidade, vai colocar seus sonhos. E uma das orientações que eu dou é que as pessoas se dispam dos seus preconceitos, daqueles conceitos prévios, né, pré-concebidos, né, que tem uma frase de Edgar Morin que ele coloca, né, que a gente vê primeiro pelo pensamento e depois com os olhos. Né? Então, aquilo que a gente tem da nossa formação, das nossas leituras, das nossas experiências de vida, a gente leva como um conceito preconcebido. E, na realidade, o que eu peço para que os alunos façam é se despir desses preconceitos e partir para essa nova leitura da cidade de uma forma mais aberta, como se fosse uma tábua rasa, e fosse fazer essa leitura a partir de uma primeira visão, sem ter lido nada sobre aquele lugar, sem conhecer a cidade, chegando pela primeira vez no lugar. Então, você fazendo isso é um exercício muito diferente. Quando eu digo, por exemplo, para os alunos, Natal tem 70 favelas. Onde? Tem, né? Onde estão essas favelas? São cidades invisíveis dentro de Natal. Elas podem não ter a denominação hoje no plano diretor de favela, mas são assentamentos subnormais, comunidades, que amenizam o termo. São maquiados também, né? São termos que maquiam essa situação em que as pessoas vivem, de pauperização, de falta de saneamento, de falta de acesso a serviços de saúde, tem áreas que não são cobertas pelas unidades de saúde. Inclusive o próprio transporte, né? Exatamente, não tem transporte, não tem água, não tem saneamento básico. Então, você não tem coleta de lixo. Então, são serviços básicos que todos os cidadãos deveriam receber. E são cidades que não entram no planejamento urbano da cidade, porque ela não existe. Então, são cidades realmente invisíveis. Né? Porque a gente vê em pauta, não vou citar nomes, mas os nossos, sobretudo os prefeitos da cidade, né, que usam muito essa política da visibilidade, ou seja, vamos pegar os canteiros das principais obras, nas principais ruas, avenidas, vamos deixar limpinho, colocar aquelas árvores, né? Tá todo mundo vendo e aí eu estou fazendo alguma coisa. Mas é justamente aonde não está sendo visto que a gente, por intermédio dessa visão, que a gente faz as críticas a esses governos, né? Exatamente. Quais são os principais problemas que vocês conseguem identificar a partir desse trabalho da nossa cidade, por exemplo? Olha, como a gente tem, não é só esse é só um curso, mas como dentro do grupo de pesquisa a gente trabalha com escolas, condomínios, em praças e trabalha também com as cooperativas de catadores na cidade. Então a gente tem, por exemplo, a gente já teve trabalhos dentro do grupo de TCCs, trabalhos de dissertação, em que as pessoas acompanharam no caminhão da cooperativa, a coleta seletiva. Então, identifica não só a questão do acesso das pessoas ao serviço, porque a cooperativa não são coitadinhos. Os cooperados fazem parte de uma empresa, que é a cooperativa de catadores de materiais recicláveis. E, às vezes, as pessoas na cidade não têm essa compreensão. Acham que são coitadinhos que estão fazendo o favor de coletar o lixo. Né? Então, é uma forma diferente, é um outro olhar sobre a cidade, sobre as pessoas que fazem a cidade, que trabalham na cidade. Então, é um pouco isso que esse curso traz. A gente tem outros projetos, né, que a gente faz essa mobilização nas escolas, nos condomínios ou nas praças, no entorno, quem mora no entorno das praças, que é para mudar um pouco esse conceito sobre a cidade, que a cidade é de responsabilidade de todos nós, não é só do poder público. Né? Exatamente, é feito em conjunto, né? Exatamente. E eu acho que, às vezes, o maior problema é esse, né? Que a gente está fazendo, está pagando, né? Então, a nossa responsabilidade fica até aí. Quando chega no momento de exercer a cidadania, às vezes falta essa ética para o cidadão. Eu acho que, pensando ainda a partir da ideia do Ítalo Calvino, deixa de ser um espaço geográfico para ser existencial, né? Como é que a gente pode conceber, então,
essa politização do pensamento a partir desse curso, por exemplo, professora? Olha, uma das questões que a gente coloca, eu coloquei bem claro no primeiro dia, é que eu gostaria que no final do curso, os cursistas eles pudessem fazer uma reflexão crítica sobre a cidade. Quem são os moradores dessa cidade, como é feita essa cidade, para quem é feita essa cidade. Porque se você faz uma cidade para máquinas, você terá uma cidade para máquinas. Mas se você fizer uma cidade para pessoas, você vai ter uma cidade para pessoas. Então, essa é essa visão. Como é que essa cidade está sendo feita? Ela está sendo feita para carro ou está sendo feita para as pessoas? E a gente pensa desde a questão da acessibilidade, né? Exato. Recentemente a nossa cidade foi sede da Copa, né? Fizeram Exatamente. as calçadas, depois tiveram, pelo menos aqui na frente do instituto, do hospital, né? E aí tiveram que quebrar as calçadas para refazer essa ideia, né? Ou seja, não pensam em quem necessita de uma acessibilidade, mas pensam apenas nos carros. E como é que a gente pode compreender também esses outros espaços? Por exemplo, o livro vai falar a cidade e o céu, a cidade e os mortos, a cidade e o nome, a cidade e os olhos, a cidade e as trocas. Como é que funciona essa troca? Por exemplo, é solicitado, pedido para que os alunos desse curso, né, se é que eu posso chamar assim, eles vão a algum outro bairro que, por exemplo, eles não tiveram contato? Como é que eles fazem um relato desses bairros? Eles fazem com foto, escrita? Como é que é feita a metodologia, então, desse curso? A ideia é que eles utilizem as ferramentas e suas habilidades. Né? As ferramentas que ele tem e as habilidades que tem. Desde o começo, a gente tem essa preocupação de que eles usem a sua imaginação e também suas habilidades. Tem gente que a fotografia é um bom registro, mas tem gente que gosta de desenhar, então desenha. Tem pessoal de desenho também? Tem pessoas que desenham, tem pessoas que filmam, né, gostam de filmar, tem as pessoas que fotografam, e hoje fotografia você faz, lógico celular, que não é uma fotografia profissional, mas é um registro do imediato. Né? E isso nessa metodologia que a gente está usando é muito importante, o registro do imediato. Né? É aquela coisa, você está com o celular na mão, você viu alguma coisa e você fotografa. Né? Então, a ideia de documento, né? De documento. De memória também. Que é um dos temas do livro, né? Uma das cidades é cidades e memória. E aí muito para a memória que a nossa cidade tem um pouco de perda dessa memória. É muito, como eu sou arquiteta também, e eu trabalhei muito tempo com registro no centro da cidade, aqui na Cidade Alta. E eu fui vendo a perda que nós fomos tendo em relação ao casario mais antigo, as fachadas e aquele registro que a gente vê em outras cidades aqui do país. A gente vê em São Luís, vê em Belém, mesmo em Recife, aqui do lado. Antigo, né, também, em Recife, aqui do lado, a gente tem isso. Ou mesmo em Caicó, no interior do estado, a gente tem alguns registros dessa nossa história. E que em Natal a gente perde muito. Eu não sei, é cultural aqui talvez, né, de esquecer o passado e buscar só o futuro. Só que a gente não tem como construir um futuro se a gente não vê o nosso passado. Né? Então, essa percepção também é importante, essa compreensão, compreender o passado para poder construir um futuro. E a pergunta que fica, eu vou fazer agora também, é que outros projetos podem acontecer, né, tão importantes quanto esse? Né, porque parabenizo a professora, porque pelas respostas dá para perceber o processo de construção, né, a Universidade Federal saindo das barreiras, dos muros internos e dando esse serviço. Que outros projetos, se é que pode acontecer também um segundo curso Cidades Invisíveis com outros alunos, porque talvez 40 seja muito pouco para conscientizar o número, né, utilizando a palavra, necessitados desse processo de ensino e cidadania, né, professora? Que outros projetos podem acontecer no futuro? Existe algum planejamento? Não. A gente tem regularmente, pelo programa de educação ambiental da universidade, a gente tem um circuito ambiental que a gente faz dentro da própria universidade para conhecer a unidade de armazenamento temporário de resíduos, o horto. Isso com os próprios alunos? Para dentro e fora da universidade. Né?
estação de tratamento de esgoto que tem dentro da universidade. A gente tem o Cine Ambiental, que é em parceria do Programa de Educação Ambiental com o Sustentação, que a gente faz uma vez por mês, tratando temas ambientais. A gente vai ter agora, dia 29, um sobre cidades sustentáveis, e no próximo mês, não lembro mais, acho que é 12 de outubro, deixa eu ver aqui no meu... 12 de outubro, 12 de junho, a gente vai ter, Dia dos Namorados, como eu vou esquecer, Dia dos Namorados a gente vai tratar sobre o veneno está na mesa, que é a questão dos agrotóxicos no nosso alimento. Então a gente tem essa movimentação dentro da universidade, os dois, não só o Programa de Educação Ambiental, mas também o Grupo de Sustentação, e tem trabalhado nesse sentido. Para quem quiser acompanhar o Grupo de Sustentação, alguns dos estudos, cursos, eles podem acessar ou tem algum telefone, professor? Olha, a gente tem um e-mail, que é o sustentacão.frn@gmail.com, e a gente tem também, todas as nossas atividades são colocadas no portal do meio ambiente da UFRN. Ok, professor, agradecemos mais uma vez, né, a entrevista, e também faço voto para que outros cursos como esse possam vir a acontecer mais para frente. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço. Você de casa, nós terminamos aqui mais um programa Educação em Pauta. Fica a dica, se você quiser acompanhar, né, o Grupo Sustentação, e também enviar para o programa Educação em Pauta alguma dica, sugestão de pauta pelo programa educaçãoempauta@gmail.com, ou então seguir o nosso Twitter também, @educaçãoempauta, sem o C cedilha e sem o acento. A gente se vê na próxima semana. Até lá, tchau.